Olá, gente, mais uma vez juntos na nossa página do YouTube, do Facebook, com as nossas dicas. E a nossa conversa hoje vai girar em torno daquilo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, onde se diz que Jesus crescia em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. E na verdade, ele demonstrou tudo isso para ficar de exemplo, para que nós possamos segui-lo, ou seja, nós precisamos atingir um desenvolvimento na nossa estatura, na graça em que se realiza em nossa vida e também na sabedoria. Estatura, graça, sabedoria. Isso se faz necessário acontecer na nossa vida. E para que nós possamos ter uma ideia disso, você imagina, por exemplo, aquela árvore. Veja bem, ali nós temos uma árvore, né? E ela é totalmente diferenciada. Você viu? É totalmente diferenciada. Por quê? Porque ela tem todo um desenho nela. Ela está organizada, né? Os galhos. Enquanto isso, as outras árvores não. Elas estão todas misturadas. E na verdade nós precisamos organizar de tal forma o nosso interior, e à medida que nós fazemos isso, isso passa a se concretizar nos atos, nos comportamentos, nas atitudes, realmente nos projetos da nossa vida. Então é de suma importância que nós venhamos a organizar o nosso interior. Nós precisamos organizar cada área, cada laboratório, e isso é possível. Basta você mergulhar no seu interior, se conhecer, eliminar as sujeiras, organizar aquilo que é bom em você, isso tudo com a graça de Deus. Então nós temos aqui a figura da graça. Agora, com relação à estatura, o que seria a estatura? A estatura, meu amigo, minha amiga, é o tamanho, é o nosso tamanho. Veja bem, por exemplo, o tamanho dessa árvore aqui, né? Olha só. Gigantesca, né? Pois é, meu amigo, minha amiga. Jesus, ele deixou a sua divindade e se assemelhou a nós, se humilhando e rebaixando na nossa natureza, para que ele pudesse, através do seu sangue, da sua graça, do seu amor por nós, nos elevar, para que nós que nos tornamos pequenos devido à distância que se fez entre nós e Deus, de acordo com aquilo que aconteceu no princípio, né? A desobediência do homem. Então, o que acontece? Veja bem, quando a graça de Deus começa a trabalhar no meu interior, eu começo a ter forma, eu começo a ter a graça, a beleza em mim. Isso me torna grande. Mas não grande no sentido de orgulho, de pisar nos outros, não é nessa grandeza. A grandeza em que eu digo é a força que emana dos nossos atos, do jeito nosso, daquilo que é imagem e semelhança de Deus em nós. Porque Deus, quando nos criou a imagem e semelhança, Ele olhou para si mesmo. Por isso que Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Ele olhou para si. E à medida em que, veja bem, nós começamos a desenvolver toda essa beleza, a organizar, a desenvolver esses atributos que Deus nos deu, e que isso passa a tornar-se organizado, ter forma no nosso interior, isso passa a se traduzir no lado externo, se traduzir em comportamento, se traduzir em vivência. E isso tudo começa a nos levar a um estado novo, porque nós começamos a crescer. É isso que diz ali o Evangelho de Lucas. Jesus crescia. Então nós começamos a crescer. É claro, quem cresce, né, deixa um tamanho e vai para um outro tamanho. Então é o que acontece na nossa vida, no nosso interior, no nosso dia a dia. Nós começamos a crescer, atingindo realmente uma estatura belíssima e grandiosa. Isso não é uma história, isso é um fato real que se faz necessário acontecer em nossa vida. Só que tudo começa onde? Na sabedoria. Quando nós compreendemos essa beleza, quando nós compreendemos essa verdade. E a partir daí, as coisas começam a acontecer.
e você começa a ser alvo de bênçãos, de graças, de felicidade, de paz. E o meu convite a você é que você possa vir com a gente, que no seu dia a dia você se volte para o interior, não somente o lado externo, mas também o interior, pois aí está o grande segredo, que é a sabedoria de enxergar o que tem dentro para desenvolver a graça no nosso interior e também o nosso tamanho, a nossa estatura. Aquele abraço.